Estamos nas oitavas de final. O Internacional vence o Independente Medellín num show, não só em campo, mas também da torcida colorada. Abocanha quase 25 milhões de reais e agora espera a definição do grupo do Palmeiras e do grupo do Boca para ver quem pode ser o seu adversário nas oitavas da principal competição da América do Sul. Enquanto isso, preocupação com Pedro Henrique e novas possibilidades agora para a próxima fase da Libertadores. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certo? Tudo ótimo, né? Porque o Internacional tá nas oitavas de final da Copa Libertadores. Um jogaço no Beira-Rio nessa quarta-feira à noite. Tem muita coisa pra gente repercutir, pra gente falar, pra gente conversar e até projetar. Não é mesmo? Vamos fazer o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve aí no canal, deixa teu like, também compartilha o conteúdo para o maior número possível de colorados, ativa também a notificação, né? Porque toda manhã, finalzinho de tarde, tem conteúdo novo aqui e aí estoura no teu celular. Hoje, inclusive, daqui a pouquinho, tô gravando agora pela manhã aqui em casa e tô indo pro Parque Gigante, porque tem treino no finalzinho agora da manhã ali. Acredito que até no meia hora a gente vai pegar imagens ao vivaço lá do gramado suplementar, beleza? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, sobre o Internacional. Tem algumas anotações, coisas importantíssimas. Você sabia que o Inter pegou agora não só e foi para as oitavas, né? Não teve só a classificação, a vitória de ontem. Teve simplesmente 25 milhões de reais nos cofres do Internacional. Por quê? Porque o Inter ganhou, olha só, o Inter ganhou 14 milhões e meio de reais pela fase de grupos, tá? Por estar na fase de grupos. O Inter fez 12 pontos em 18 disputados, ganhou 3 vezes. Cada vitória dava mais 300 mil dólares, né? Isso convertendo chega a 4,3 milhões de reais. E aí, agora a classificação também pelas oitavas, para as oitavas, melhor dizendo, dá mais 6 milhões de reais. Somando isso tudo, 24,8 milhões nos cofres do Inter. E aí agora, né, tem que esperar as coisas acontecerem aí pra ver, né? Depois quartas de final, semifinal e tudo. É sorteio, tá? Sorteio, só não tem sorteio na semifinal e na final, jogo único, né? Lá no Maracanã. Vale destacar, né, gurizada? 7 jogos, talvez, para uma taça pelo Internacional, né? 7 jogos que, de repente, podemos ser tricampeões da América. O Inter é o único brasileiro invicto, inclusive, tá? Só o Internacional dos brasileiros não perdeu. E, inclusive, os brasileiros estão o seguinte, ó. Hoje, o Inter tá do lado do pote 1, né? Junto com o Atlético, com o Olímpia, com o Fluminense, com o Racing e com o Independente Del Valle. Do outro lado, já tem classificados Atlético Mineiro, Atlético Nacional da Colômbia, o River da Argentina, o Nacional do Uruguai, Flamengo e o Argentino Júnior. Agora tem algumas situações, por exemplo, tá? O grupo C, Bolívar e Palmeiras já estão classificados. Só decide hoje quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. Ou seja, o Inter pode pegar ou o Palmeiras ou o Bolívar. Porque a tendência, claro, é que o Bolívar seja o segundo e aí entra lá pro outro lado do outro pote, porque o Palmeiras joga no Allianz Parque. A situação complicada mesmo vive o grupo F, o grupo do Boca. O Boca hoje é o líder. Tá? Depois tem o Deportivo Pereira, o Colo-Colo, na verdade o Monagas, perdão, e o Colo-Colo. Tá? Só que assim, tá tudo embolado, porque o segundo colocado pode até ser o Boca. Por exemplo, o Boca se perder para o Monagas, por exemplo, pode ser o segundo colocado se o Deportivo Pereira vencer o jogo contra o Colo-Colo. Só que o Colo-Colo joga no Chile e o Boca joga na Bombonera. Então a tendência é que o Boca seja primeiro. Mas tem que aguardar agora à noite, né? Então aproveita, inclusive, faz uma fezinha na KTO, faz uma combinadinha, o que tu acha, né? Porque daqui a pouco tu tá querendo dar uma secadinha até pra Palmeiras, por exemplo, não parar no pote 2, o Palmeiras, o Boca também não parar no pote 2, e aí tu consegue ainda botar uns pilinha. Faz o seguinte, usa o cupom Ernest. Cupom Ernest te dá 20% de free bet, tá? Então, basicamente, esses são os resultados aí. A gente tem que agora só esperar
a continuação. Eu acho que foi, a gente pode falar também do jogo, cara, rapidinho, pelo seguinte, temos algumas individualidades, né, e eu acho que agora fica legal a gente projetar o futuro a partir da janela aberta, né, 3/7, agora segunda-feira, abre a janela, sorteio dia 5, quarta-feira, 5 de julho, 1h da tarde, horário de Brasília, tá? Mas vamos lá, vamos falar a questão dos reforços e da perspectiva, porque acho que ontem o Inter fez, e eu acho que é inegável, tá? Acho que é inegável, o melhor jogo da temporada. Eu acho que tu concorda também, tu que tá assistindo comigo aqui, a gente sempre troca uma ideia, tá? Assim, a gente vai pra janela e a gente vai para as oitavas com Ener Valencia podendo ser incluso no grupo da Libertadores e a possibilidade de reforços. Tem o Lanzini, tem o Zalazar, tem outros nomes que ontem mesmo lá no CT do Parque Gigante e o Lucas ouviu, e ao mesmo tempo dentro do Beira-Rio também tem um zum, tem nomes que vocês não estão falando e tal, que também vale a pena a gente pegar e obviamente ir atrás de informação, né, e também ficar ligado. O Inter precisava passar para as oitavas porque o Inter tinha um pensamento, se for oitavas de final nós podemos acrescer um pouquinho a questão da grana, a questão do investimento, a questão da régua mais alta, né? O bastidor que se fala é que o Inter vai fazer uma janela de composição de grupo ou de reposição de faltas do grupo. Tá? Ontem já tivemos o Arangues no banco, o Gabriel sobrou do banco, mas já estava relacionado, até o Mano falou, né, que ainda não é o momento do Gabriel, mas vai ser também um reforço agora depois para a janela. O Arangues, né? O Ener Valencia, então nem se fala, tá? Mas o Inter ainda quer um 5 e um 8. Um camisa 5 e um camisa 8. Justamente porque tem possibilidade do Johnny sair, e o Johnny ontem fez um jogaço do lado do Rômulo. Aliás, Rômulo um achado, né? Um achado, um absurdo que tá jogando, e aí também o que às vezes comprova até o contexto, né, do jogador. Foi rebaixado com o Juventude, acabou jogando no Chile, improvisado inclusive de lateral direito, e hoje é um dos principais volantes do Beira-Rio. Luiz Adriano renasce também, né? Fazendo não só 2 gols, mas participando ativamente de jogadas, de triangulações, de maneiras de pivô, que a gente também estava demorando para ver, mas a gente, assim, ele dava uma crescida e aí dava uma estancada, né? Foi importante também essa parada FIFA para ele em termos físicos, né? Físicos, consegue não só correr, mas também se apresentar mais para o jogo, jogar ali junto com o Alan Patrick, fazer os pontas serem liberados, né? Quando a zaga vem junto com ele para pegar a marcação, tanto que o gol do Maurício, né? Era uma triangulação dessas, ele tá quase na intermediária, quando o Maurício dá o toque, ele já dá o tapa para receber na frente. Então, o gol de peito, o gol então de chute colocado, né, deslocando o goleiro, também é outro gol de confiança, né? Ele vai no Mano Menezes, e aí a gente tem que, quando a gente critica, com razão, é claro, né? Mas quando também há elogios a se fazer, o Mano Menezes tem muito, mas muito da melhora do Luiz Adriano, que o Mano Menezes apostou no Luiz Adriano, o Mano Menezes foi e sempre disse que o Luiz Adriano voltaria a ser o Luiz Adriano que todo mundo conhecia, porque aqui no futebol brasileiro ele ainda poderia render aquilo que ele rendeu no Palmeiras, aquilo que ele já foi alguma vez no futebol, mesmo já tendo uma idade avançada. Outro que também jogou demais, né, cara? É óbvio que é o Maurício. Óbvio que a gente tem que destacar o quanto esse jogador é importante dentro do meio-campo do Internacional. Um jogador que se apresenta, um jogador que faz com que o Alan Patrick não corra mais sozinho, um jogador que triangula com o Alan Patrick. Então, o Internacional ontem, basicamente, ele teve um grupo coeso, ele teve a performance geral. A gente pode olhar e, esse aqui jogou bem, esse aqui jogou bem, esse aqui jogou bem, ou seja, quando praticamente todos jogaram bem, a questão está muito mais no grupo do que simplesmente da individualidade. Eu costumo dizer, eu gosto pelo menos de dizer, que grupos vencem campeonatos, jogadores vencem jogos. Então, ontem, por exemplo, o John, pelo menos no Voz do Gigante, né, o John não figurou entre os melhores em campo, porque o John praticamente não jogou. O John, quando foi acionado, beleza, teve seus momentos, suas defesas, obviamente, importantes, mas não foi um dos craques da partida, né? O que mostra também
que o Internacional bloqueou as jogadas do Independiente Medellín, segurou, inclusive, o ímpeto do time adversário e muitas vezes a marcação por zona e até mesmo fazendo a pressão em cima do Independiente Medellín fez com que eles jogassem bolas longas, né? Com que eles fizessem bolas como o Inter às vezes e até mesmo no final de semana contra o América Mineiro apostou. Porque a marcação estava bem certinha e aí eles tinham que apostar em bolas longas. E aí fica uma barbada, né? Pro defensor ou então até mesmo para um erro de passe. Tem uma questão que a gente vai ter que falar, né? E que aí não é tão boa, que é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique tem uma suspeita de grau 2 no posterior da coxa direita. Ele vai fazer agora um exame ainda nesta quinta-feira para saber a gravidade da lesão. Pode ser, 4 semanas. E aí voltaria só lá nas oitavas. Oitavas de final na primeira quinzena de agosto. É para ser entre ali o primeiro jogo dia 2 e o segundo dia 9, mas ainda falta a confirmação da Conmebol nesse sentido. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, eu vou te contar uma coisa. Hoje tem treino do Inter e possivelmente Ener Valencia fazendo o primeiro coletivo com os reservas e com quem atuou menos, né, de 90 minutos, quem entrou ao decorrer da partida ontem no Beira-Rio. Então, vem repercutir comigo hoje à noite aqui no conteúdo do finalzinho da tarde, ali meio da tarde, porque eu tô indo pro CT e vou gravar direto de lá, beleza? E não te esquece, meia hora, diretaço do Vozes do Gigante, direto lá do CT do Parque Gigante, beleza? Um forte abraço e a gente se fala. Tchau!